Amém, queridos irmãos e irmãs, Jesus é o Senhor. Estamos aqui em mais uma transmissão da igreja que está em Salvador e nesse sábado nós estamos compartilhando com os irmãos a mensagem de número 2 da série E Será Pregado este Evangelho do Reino. E essa mensagem número 2 fala sobre o reino de Deus e a desconexão da criação. Queridos irmãos, é importante nós vermos que Cristo, ele é o ponto de conexão da criatura com o Criador. E nós também precisamos ver que Deus tem um reino. E a Bíblia fala que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. Ou seja, da eternidade passada até a eternidade futura. Então, o reino de Deus vai de eternidade a eternidade. Uma eternidade sem princípio e vai até a outra eternidade sem fim. Essa eternidade sem princípio foi antes da fundação do mundo. E a eternidade sem fim vai ser no novo céu e na nova terra, com a nova Jerusalém, onde estaremos com Cristo, com Deus, por toda a eternidade. Portanto, eu queria ler um versículo para mostrar esse reino de Deus de eternidade a eternidade, que está em Salmos 90, versículo 2, que diz assim: Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, o reino de Deus é o próprio Deus, que vive de eternidade a eternidade. Deus sempre existiu e o seu reino vai da eternidade passada, sem princípio, até a eternidade futura, sem fim, não é? Sem fim. Mas nós temos que ver também que o Senhor, ele estabeleceu o tempo a partir da criação de todas as coisas. Quando ele estava só, ele estava na eternidade, não é? A eternidade sem começo e sem fim. Mas houve um momento que Deus começou a criar o universo. Toda a criação de Deus, então, começou a ser criada por ele. Por isso, em Gênesis 1:1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse princípio é o princípio da criação. E foi quando ele começou a criar todas as coisas materiais e até as coisas invisíveis, as materiais visíveis e as invisíveis, como anjos, principados, potestades, não é? Arcanjos e outras coisas que os nossos olhos físicos também não conseguem ver. Foi a partir dali que ele começou a criar todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele começou a criar o universo. E a partir daí ele estabeleceu o tempo, certo? Ele estabeleceu o tempo. E todas as coisas foram criadas de que maneira? Como foi que Deus criou todas as coisas? Por meio da sua palavra, do seu falar. Foi por meio do falar e da palavra de Deus que todas as coisas vieram a existir. Portanto, nós podemos ver isso aqui em Hebreus, capítulo 11 de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Então, todo o universo foi criado por meio de quê? Da palavra de Deus, certo?
E também podemos ver, queridos irmãos, que quando Deus começou a dizer haja luz e houve luz, né? Haja animal, aves na expansão dos céus, e ele criou também os luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, que foi o sol, a lua, as estrelas, etc. Então, ele chamou à existência as coisas que não existiam. Então, o falar de Deus aqui, a criação, essa palavra criação vem do bara, né? Que é do hebraico, que significa criar algo, chamar algo à existência, né? Criar algo, chamar algo do nada à existência. Então, nada havia, nada existia a não ser o próprio Deus, e a partir de algum momento Deus começou a criar todas as coisas. E o falar de Deus, bara, trouxe à existência aquilo que não existia. Os céus, a terra e todos esses bilhões de itens que existem hoje no universo. E a partir daí Deus estabeleceu então o tempo. Senhor Jesus. E quando Deus estava criando todas as coisas, ele o fez, nós vimos por meio da sua palavra. E essa palavra é o próprio Cristo. Portanto, Cristo é o centro de toda a criação. É o que nos mostra aqui Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então aqui mostra que Cristo, então, é o centro da criação, e foi por meio de Cristo que Deus criou todas as coisas, não é? Nele e para ele. E podemos confirmar esta palavra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, esse verbo aqui significa a palavra, certo? Portanto, na Bíblia mostra que Jesus é o verbo de Deus, ou seja, ele é a palavra de Deus. Então, foi por meio dessa palavra, que é o Filho, Cristo, que Deus criou todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio de Jesus Cristo. Se tirar Cristo, se tirar essa palavra de Deus, que é o próprio Cristo, tudo se desmorona, tudo se desfaz. É Cristo quem sustenta todo esse universo. Portanto, queridos irmãos, nós precisamos ver que Cristo, ele é o ponto que une todas as coisas. Toda a criação de Deus é unida e está em plena harmonia por causa de Cristo, certo? E nós vimos que nele tudo subsiste. Sem ele, tudo desmorona. Sem ele, nada permanece, mas com ele, tudo subsiste. Está em perfeita harmonia, certo? Então, nós temos aqui Cristo como centro, né? Como aquele que é o ponto que une todas as coisas. Ele é o centro desse universo. Isso podemos comparar, então, com uma roda, por exemplo, de bicicleta. A roda de bicicleta tem um eixo no meio, e aquele eixo da roda da bicicleta, ele é o centro da roda. E os raios, então, ele é preso naquele eixo central e vai até aquela roda maior, onde fica o pneu da bicicleta, né? Aquele aro maior. E, então,
A bicicleta pode se movimentar, ela pode girar, ela pode rodar. Você pode rodar na bicicleta, por quê? Por causa daquele pequeno eixo central. Então, o eixo central é quem conecta, não é? Os raios da bicicleta à roda. Por isso, você pode subir na bicicleta, girar ela e rodar com ela. Assim também o universo ele está em perfeita situação de harmonia, porque Cristo é aquele que vincula, que conecta, não é? Toda a criação de Deus ao Criador. Então, hoje, Cristo não só é o centro do universo, não é, da criação de Deus, de tudo que Deus criou, mas Cristo hoje também precisa ser o centro da vida da igreja. Cristo é o centro da vida da igreja. Nós precisamos colocar Cristo no centro das nossas reuniões, certo? Então, quando Cristo está no centro da vida da igreja, então tudo fica em perfeita harmonia com Deus. E Cristo se torna, então, a cabeça, não é? Da igreja, e a igreja, que é o seu corpo, então faz aquilo que a cabeça quer. Então, Cristo quer encabeçar, não é, a igreja corporativamente e também quer ser o centro da nossa vida familiar, e da nossa vida conjugal e da nossa vida pessoal. Quando Cristo é o centro, né, da nossa vida, da igreja, a igreja ela vive em harmonia. Nós temos paz com Deus e temos paz com os irmãos, com os outros, certo? E quando Cristo está no centro da nossa família, nós também temos paz e harmonia entre nossos familiares. E quando Cristo é o centro da nossa vida pessoal, nós temos também essa paz reinante, essa harmonia reinante entre nós e Deus. Pois o Senhor veio a essa terra exatamente para isso, para conectar, não é, o homem com Deus e reconectar toda a criação que foi apartada de Deus com o próprio Deus. Por isso, hoje, nós temos que tomar Cristo como centro da nossa vida da igreja, como centro da nossa vida familiar e como centro da nossa vida cristã pessoal. Senhor Jesus. Daí, queridos irmãos, podemos ver, então, que quando Deus criou todas as coisas, toda a criação estava em harmonia com o Criador. E podemos ver isso em Jó capítulo 38. Jó 38. Jó 38, 7, diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então aqui Deus está mostrando, né, a sua criação, e aqui ele fala que quando Deus estava criando todas as coisas, ele já havia criado os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, todos os anjos de Deus tinham sido criados. E quando Deus estava, então, criando as outras coisas, aqui diz que as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus. Os filhos de Deus aqui, nessa época, não é, eram os anjos que Deus havia criado. Então, eles se regozijavam e se rejubilavam, porque a criação de Deus estava em harmonia com o seu Criador, estava em conexão, estava em unidade com o seu Criador. Por isso, havia uma alegria dos anjos por ver a beleza da criação de Deus e a criatura unida ao seu Criador de uma maneira exterior, de uma maneira objetiva. Mas nós sabemos que dentro dessa criação dos anjos, desses que regozijavam, rejubilavam nesse período, estava um anjo
que Deus havia criado de uma maneira especial, que era Lúcifer, que significa estrela da alva ou estrela da manhã, e ele foi criado por Deus de uma maneira especial. E Deus o criou e colocou ele como a cabeça de todos os anjos e como a cabeça da criação. Ele tinha um lugar especial dentre todos os anjos. Ele era o arcanjo, ele era um regente. E nós podemos ver em Ezequiel 28, de 12 a 17, como ele foi criado. A Bíblia ali fala que ele era belo, sábio, certo? Era formoso, tinha sabedoria, poder, certo? Ele, quando foi criado, ele tinha as pedras preciosas, das quais ele habitava, no meio das pedras de jaspe, safira, né, as principais pedras preciosas, e Deus, então, colocou ele como regente, como um líder maior de toda a criação de Deus, para levar todos os anjos à adoração a Deus, e era essa a sua função. Ele levava todos os anjos de Deus à adoração a Deus. E nós sabemos que, de repente, alguma coisa aconteceu que ele mudou a sua natureza, a qual Deus havia criado. Deus havia criado um anjo bom, um anjo perfeito. Deus não criou um Satanás e um diabo maligno. Deus criou um anjo bom, perfeito. Diz que ele era o querubim da perfeição. Era o querubim da perfeição. Mas aí, em Ezequiel, mostra que há alguma coisa no capítulo 28 de Ezequiel. Queria ler rapidamente para os irmãos. Alguma coisa aconteceu. Ezequiel 28, versículo 17, diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplem. Então, em dado momento, aquele arcanjo que foi criado como cabeça dos anjos, ele olhou para toda a sua formosura, sua sabedoria, seu poder, não é? Olhou para a sua posição de rei que Deus dera, e ele então ambicionou ser igual a Deus. Daí nós vemos isso em Isaías 14, 12 a 15. Ele disse que subiria até os mais altos céus e iria até as mais altas estrelas, e disse que ele falou ali que ele edificaria o seu trono e seria semelhante ao Altíssimo. Por isso Deus julgou e lançou e precipitou para a terra dos mortos, certo? Então, queridos irmãos, nós temos que ver que a partir daí, aquele arcanjo bom, aquele sinete da perfeição, né? Aquele sinete da perfeição, ele mudou a sua natureza. Ele se corrompeu e ele elevou o seu coração. Ele se orgulhou porque olhou para tudo que Deus deu para ele. Então, ele ambicionou agora ser igual a Deus. Então, é uma grande tentação, sempre que a gente olha para as coisas que Deus nos dá, e a gente, ao invés de estar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, mas quando a gente olha para as coisas que Deus nos deu, como dons, ministérios, habilidades, e aí nós temos tentado a nos orgulhar, a achar que somos alguma coisa.
E essa foi a origem da queda de Satanás, não é? De Lúcifer. Ele olhou para a sua formosura, o seu poder, e quis ser igual a Deus, por isso Deus teve que julgá-lo e ele caiu. E quando ele caiu, aí Gênesis 1:2 diz que a terra tornou-se sem forma e vazia. E por que a terra tornou-se sem forma e vazia? Porque quando Deus julgou ele por causa do seu orgulho, da sua soberba e da sua altivez, daí ele se rebelou contra Deus. Ele se rebelou contra Deus. Então nós podemos ver isso em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, que fala do grande dragão vermelho. E diz: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, essa cauda desse dragão que arrasta 1/3 das estrelas do céu, essas estrelas do céu são os anjos. Então, nós vimos um quadro de que Deus, no seu reino, ali com os anjos, não é? Criando todas as coisas. Quando Deus concluiu toda a criação, estava tudo belo, tudo em harmonia, todo mundo estava alegre. E Lúcifer estava ali servindo como cabeça de todos os anjos, levando todos aqueles anjos à adoração a Deus, mas teve um momento que ele quis ser adorado. Ele não quis mais ser líder dos anjos, ele queria ser também adorado como Deus era adorado. Só que a Bíblia mostra que Deus é o único digno de adoração, mas ninguém, certo? Ninguém mais é digno de adoração nesse universo, porque ele é o único Deus. Ele foi quem criou todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, ele é a autoridade em todo o universo. E ele não pode dividir a sua autoridade, a sua posição com nenhuma criatura. Pelo contrário, as criaturas devem se submeter, devem se prostrar, deve dobrar os seus joelhos e reconhecer que ele é o único e verdadeiro Deus. Mas aí ele quis também ser adorado, e com isso ele foi julgado por Deus, porque o coração dele se elevou, se ensoberbeceu, e com isso o que ele fez? Ele trouxe na rebelião 1/3 dos anjos. Então agora, 1/3 da criação de Deus se desconectou de Deus e seguiu a Satanás. E como resultado, ele desceu, e havia criaturas naquela época aqui, e ele levou essas criaturas também a se rebelar contra Deus, e Deus julgou a terra com água. Por isso diz que a terra estava debaixo, né, das águas de morte, estava sem forma e vazia. Mas diz que o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Então, a rebelião de Satanás foi quem causou esse caos na terra. Mas o Senhor veio recriando todas as coisas, não é? Ele veio fazendo um trabalho de recriação, de restauração, e adicionou o homem como a criação de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. E o rebelde Satanás veio, tentou o homem, usurpou o homem, enganou o homem, e agora ele também entrou para habitar no homem por meio da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o resultado é que o homem foi apartado do jardim do Éden, o homem foi expulso do jardim do Éden, e Satanás, então, através dos anjos que o seguiram, dos querubins que o seguiram, das potestades e principados que o seguiram, ele agora criou o seu reino e levou o homem para fazer parte e compor o seu reino. Por isso, queridos irmãos, hoje nós temos que ver que o reino de Satanás hoje habita nessa terra, está nessa terra. E os homens que seguem a ele estão servindo ao seu reino. Então, dentro dessa esfera que nós estamos vendo aqui, como tudo começou,
não é? E porque a criação se desconectou de Deus, por causa da rebelião de Satanás, ele promoveu a primeira divisão, a primeira separação no reino de Deus. Foi quando ele levou um terço dos anjos para compor o seu reino, e esse reino hoje se opõe a Deus, para querer tirar a autoridade de Deus dessa terra, certo? E a partir dali, os homens, então, passaram a seguir o reino de Satanás. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é? As pessoas hoje estão seguindo no império das trevas. E nós temos, então, aqui uma luz também, que isso aconteceu porque o homem foi enganado a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós temos ali uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que quando você contata e se alimenta dessa fonte, o resultado é morte. Jesus falou, Deus falou, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Mas ali também tem a árvore da vida, mas se você comer da árvore da vida, você vai viver. Mas o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore tem dois aspectos, tem o bem e tem o mal. Que você participe do bem dela ou do mal dela, o resultado é morte. Certo? Nós somos muito sensíveis ao mal dessa árvore. Quando a gente vê uma coisa, um pecado moral, uma coisa acontecer com alguém, a gente já, né, já condena, né, já julga, mas muitas vezes o lado bom dessa árvore, o lado do bem dessa árvore, que hoje habita em nós, que hoje habita dentro do homem, e que até mesmo tenta servir a Deus com esse bem, com esse lado do bem, causa também dano. E, às vezes, as pessoas até apreciam essas coisas boas. Portanto, nós vemos aqui na vida, por exemplo, de Jó, não é? Esse aspecto. Então, em Jó, aqui, no livro de Jó, nós temos aqui a experiência de Jó, porque no versículo 6 do capítulo 1, de um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com a sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos o abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E qual foi o resultado disso? Foi que a vida de Jó se desmoronou. Começou a morrer os animais, a roubarem os animais, levarem as coisas dele. Por fim, a casa dele também veio um vento, destruiu tudo, os filhos morreram, as filhas morreram, e Jó perdeu todas essas coisas, mas a Bíblia diz que Jó permaneceu fiel a Deus, não murmurou, não negou a Deus, não blasfemou contra Deus, permaneceu fiel ao Senhor. E isso está aqui escrito no versículo 20 ao 22.
Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, aqui, queridos irmãos, mostra que, com respeito às coisas materiais, exteriores, essa provação, Jó passou. Jó venceu essas provações exteriores. Até mesmo depois, Deus permite que Satanás toque na sua pessoa. Ele fica cheio de chagas, se coçando com um caco de telha. Até a esposa dele pediu que ele negasse a Deus, amaldiçoasse a Deus e morresse, mas Jó permaneceu fiel, dizendo que a mulher dele era louca, não é? Permaneceu fiel. E aqui nós, para encurtarmos a história de Jó e vermos esse ponto, né? Nós vemos que o problema de Jó não era os bens materiais que ele tinha, mas o problema de Jó estava no seu interior, certo? E pelo fato de Deus chamar ele de homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e foi Deus que mostrou as suas qualificações, Jó era uma pessoa que trazia dentro de si dois animais, um behemote e um leviatã, que representam o orgulho das pessoas por muitas vezes receberem algo de Deus. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quando a gente olha para essas qualificações, para essas qualidades que Deus nos dá, nós então nos sentimos melhor do que os outros. Esse era o problema de Jó, mas Jó não sabia, né? Não sabia. E podemos ver aqui, então, na vida de Jó, né? Na situação que ele estava passando, que Deus, então, permite que 3 amigos dele vá conversar com ele para o encorajar, para o consolar naquela situação que ele estava passando de enfermidade, né? E perdeu todas as coisas, mas aqueles amigos começaram a tocar, dizer para ele: você tem algum pecado, Jó, você pecou alguma coisa, você fez contra Deus, para Deus permitir que isso viesse contra você. Jó consultava, via a situação dele, e Jó não tinha a luz do Senhor. E teve um momento, então, que Jó disse algo que, com respeito a Deus, né? Isso está em Jó 31, versículo 5 e 6. Jó 31, 5 e 6 diz assim, quando os seus amigos estão fazendo pergunta a ele, né? E ele fala, então, com respeito a Deus: ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Isso é o versículo 4. Aí no versículo 5 ele diz: se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balança fiéis e conhecerá a minha integridade. Está vendo, irmãos? Por causa da integridade dele, ele era uma pessoa orgulhosa e ele não sabia disso. Então, Deus queria tratar com a vida interior de Jó, queria desbancar aquele leviatã e aquele behemote que estava dentro dele, porque ele chegou à ousadia de pedir a Deus que pesasse ele em balança fiel. Ou significa, então, dizer, ele estava querendo dizer o seguinte: Senhor, eu sou um homem íntegro, sou um homem reto, temente a Ti, me desvio do mal. Eu não era para estar passando por essa situação, Senhor. Tantos homens pecadores que fazem tantas coisas não estão passando por isso, estão saudáveis, não perderam seus bens, estão com sua família, não passaram por isso que eu estou passando. Mas agora,
certo? Eu estou passando por isso, eu é que não deveria passar por essa situação. Então, eu gostaria que o senhor me pesasse numa balança fiel. Então, ele estava querendo dizer que Deus não estava sendo justo para com ele, uma vez que ele era uma pessoa que tinha uma vida íntegra, reta, que era temente a Deus e se desviava do mal. Esse era o seu problema, ele era orgulhoso por causa disso. Como é que a pessoa vai dizer para Deus, pese-me em balança fiel? Significa dizer que Deus estava roubando, não é, a justiça de Jó. É como você vai comprar 1 quilo de carne, o cara cobra o preço de 1 quilo e lhe dá 800 gramas de carne, fica com 200 gramas. Então, Deus, ele não só é fiel, mas ele é justo. Mas Deus estava querendo, na verdade, mostrar a Jó o que estava dentro dele. Por ele ser assim, ele era uma pessoa que se achava melhor do que os outros. Mas ele reconhecia que era Deus que estava dando tudo, mas o problema dele não estava nas coisas externas que Deus deu, mas na pessoa dele, certo? Na pessoa dele. Então, depois de muito falar, né, esses 3 amigos, Jó, finalmente ele veio a ser iluminado, porque aí no capítulo 40, Deus então entra para falar com ele. Os amigos dele saem de cena e Deus entra em cena, e Deus fala com Jó. E aí é no capítulo 40, versículo 15, que Deus fala: contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como boi. Esse aí é o Bemote. E no capítulo 41, fala assim: podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com uma corda? Esse é o Bemote, era um animal tremendo. No versículo 15 do 41 diz assim: as fileiras de suas escamas são o seu orgulho, cada uma bem encostada, como por um selo que haja justa. Certo? E no versículo 34 desse capítulo diz assim: ele olha com desprezo tudo que é alto, é rei sobre todos os animais orgulhosos. Então, esse era o problema de Jó, não é? Quando Satanás enganou o homem, usurpou o homem e entrou para dentro do homem através da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora o orgulho da natureza satânica passou também para dentro do homem. E muitas vezes o homem se orgulha do que tem e do que pode fazer. E às vezes se acha maior do que os outros. Por isso aqui mostra que ele é o rei sobre todos os animais orgulhosos. Por isso Deus veio tratar com a vida interior de Jó, certo? E aí depois que Deus mostra isso para ele, ilumina ele é iluminado por Deus, pelo falar de Deus a ele. Aí no capítulo 42 diz: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Pronto. Era o que Deus queria, que ele fosse iluminado e visse que ele era uma pessoa orgulhosa, não pelo que tinha de material, mas pelo que era, como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E por isso ele precisava conhecer o que estava no seu interior. E graças a Deus ele se arrependeu no pó e na cinza, e o resultado foi que depois Deus reverteu a situação de Jó. Então, queridos irmãos, quero dizer para vocês que, do mesmo modo como aconteceu com Jó, também todos nós somos pessoas susceptíveis a erro, a falha, não é? Somos susceptíveis
a cair em pecado, mas um dos maiores erros que o homem comete é o pecado do orgulho, da soberba, da altivez, achar que é alguma coisa, considerar superiores aos outros, quando a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Jesus, tendo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ele veio, se esvaziou, se humilhou, assumiu a forma humana, não é? E foi reconhecido, não é? Como um homem, como escravo, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Senhor exaltou ele sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que a esse nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o Senhor mostrou um caminho diferente do caminho de Satanás. Satanás queria subir até a mais alta estrela, até o mais alto céu, para ser igual a Deus, mas Jesus veio e se humilhou, se esvaziou e veio morrer na cruz para nos salvar. Se ele não tivesse pagado esse preço por nós, nós hoje não teríamos a vida eterna e não poderíamos participar do reino de Deus. Isso só foi possível porque Jesus veio na contramão de Satanás e se esvaziou. Enfrentou toda a humilhação na cruz e, por meio da sua morte de cruz, então, ele foi ressuscitado e o Senhor exaltou e lhe deu um nome que agora está acima de todos os nomes. Por isso, as potestades e principados agora estão debaixo dos seus pés, certo? Está debaixo dos seus pés. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês agora, para concluir essa desconexão do reino, né? Que Jesus veio, então, para, de novo, conectar, né, as pessoas com o Deus Criador, né? Ele veio fazer essa reconexão, reconectar. Satanás desconectou, mas ele veio conectar. Ele veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ó Senhor Jesus. Então, Deus quer lidar também com todas essas coisas que estão no nosso interior, certo? Como Paulo disse, porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. E se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Então, dentro de nós existe ainda essa natureza pecaminosa, não é? Que nós herdamos ali do jardim do Éden, através da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor, então, quer trabalhar em nós para nos esvaziar de todas essas coisas, seja mal, seja a parte má, seja a parte boa. Ele quer tirar isso de nós para fazer-nos viver na realidade do reino. Foi exatamente isso que ele disse que vinha fazer em Mateus 16, quando ele disse que ia para Jerusalém morrer na cruz, não é? Mas no terceiro dia ele ressuscitaria. E Pedro, chamando ele à parte, disse: Senhor, tenha misericórdia de ti mesmo, isso não vai lhe acontecer. Uma palavra muito boa, mas que veio da parte do bem, da árvore boa, não é? Dessa árvore, mas que queria o que? Desviar o Senhor do caminho da cruz. Mas ele veio para essa hora. Ele veio para tomar esse cálice. Ele veio justamente pagar esse preço de sangue, derramar o seu sangue para nos redimir. Mas Satanás usou Pedro, tentando usar o lado bom dessa árvore para desviar o Senhor do caminho da cruz. O Senhor disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. Senhor Jesus. Então, o Senhor, quando começou o seu ministério, ele veio como essa grande luz, assim como Jó foi iluminado por Deus, né? Quando começou a falar com ele, ele foi iluminado. Do mesmo modo, queridos irmãos,
quando o Senhor Jesus veio, ele também começou o seu ministério como ele se apresentou como luz. Capítulo 4 de Mateus, versículo 16, diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quem está nas trevas precisa de luz. Então, o povo jazia em trevas, todos nós estávamos em trevas, mas Jesus veio como essa luz para resplandecer em nosso coração, para a iluminação do conhecimento, não é, de Deus na face de Cristo. Tá certo? Então, Jesus é essa luz que veio para nos levar ao arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando a gente vê a nossa condição debaixo da luz de Cristo. Foi o que aconteceu com Jó. Quando ele foi iluminado, ele se arrependeu e se abominou, e ele viu que ele realmente era uma pessoa orgulhosa. E a partir dali, ele teve um novo começo na vida dele, certo? E do mesmo modo, agora, quando Jesus veio, ele veio justamente para trazer o reino dos céus para a terra, certo? Então ele veio, nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens. Então agora, quando ele começou o ministério, a primeira coisa que ele falou foi para as pessoas: eu sou a luz do mundo, certo? E agora vocês precisam ver a sua condição, se arrepender e voltar, certo? Voltar para Deus. E aqui, no capítulo 6 de Mateus, versículo 10, ele ensina uma oração aos discípulos, dizendo: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, ele estava mostrando aqui que nós devíamos orar para que Deus pudesse trazer o reino dos céus para a terra. Nos céus, Deus não tem problema. Lá está tudo harmonioso, certo? Mas o problema é a terra, porque Satanás implementou aqui um reino, estabeleceu aqui um reino de trevas que é contra o reino de Deus. Então, Jesus veio trazer, então, o reino de Deus para a terra. É trazer Deus para dentro do homem, é trazer a vida de Deus para dentro do homem, é trazer o Espírito de Deus para dentro do homem, a fim de que o homem se torne, todos que recebem Jesus e creem em Jesus, se torne o reino de Deus aqui na terra. Por isso que ele falou que estava próximo. Então, o que é que estava próximo? O reino dos céus. E o que era o reino dos céus? Era a igreja. A igreja hoje é o reino dos céus. Ele estava mostrando que um dia ele ia morrer, ele iria ressuscitar, não é? Dentre os mortos, e ele então entraria nos seus crentes para estabelecer aqui na terra o reino dos céus. Foi que Paulo falou em Colossenses 1,13. Ele vos libertou do império das trevas e vos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Certo? E nós podemos ver, então, que o reino de Deus, agora, quando ele vem, ele se torna o reino dos céus, né? Aqui na terra. E isso é uma questão interior. É uma questão interior. Lucas 17, 20. Em Lucas 17, 20. Diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está vendo? O reino de Deus está dentro de vós. Então ele veio estabelecer o reino de Deus dentro de nós. E em João 14, versículo 17, ele diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber,
porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, naquele período, Jesus estava vivendo com o discípulo, ali estava o Espírito da verdade, certo? O Espírito da realidade. Mas depois que ele morreu, ressuscitou, ele se soprou para dentro dos discípulos, em João 20, 22, e agora o reino de Deus passou a habitar dentro dos discípulos. Os discípulos passaram a viver na realidade do reino de Deus, do reino dos céus. Por isso, queridos irmãos, nós, quando saímos para pregar o evangelho, e nós levamos as pessoas a invocar o nome do Senhor, certo? A receber o Senhor, então o Senhor Jesus entra nela, vem habitar dentro dela. E agora essa pessoa passa a habitar em Deus e Deus passa a habitar nela. E ela agora passa a fazer parte do reino de Deus, do reino do Filho do amor de Deus. Ela é transportada das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, e passa a viver no reino de Deus, e passa a viver em conexão com Deus, em unidade com Deus, ligada a Deus, como um ramo na videira. Isso é o reino de Deus aqui na terra, certo? Então, hoje, por meio da pregação do evangelho do reino, nós podemos libertar as pessoas do império das trevas, do engano de Satanás, né? Transportá-la para o reino do Filho do amor de Deus, e elas passam agora a viver no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor continue abrindo os olhos do nosso coração e que nós possamos, a cada dia, viver em conexão com o nosso Criador, com o nosso Deus, que agora habita em nosso espírito. Amado irmão, amada irmã, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e abençoe a vida da igreja. Vou fazer uma oração agora, no encerramento dessa palavra. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor veio a essa terra e o Senhor veio aqui para nos reconectar com Deus, para nos ligar de novo a Deus, para nos fazer viver na realidade do reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo preço que o Senhor pagou para poder obter esse resultado para Deus. Obrigado porque a igreja, hoje aqui na terra, é o seu reino. E o Senhor é a cabeça da igreja, o Senhor é o centro da igreja, e nós lhe adoramos e nos prostramos diante de Ti. E queremos cooperar contigo para que este evangelho do reino seja pregado em toda a terra habitada para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Queremos um dia te trazer de volta, Senhor, para que o Senhor possa transferir-nos agora para o reino milenar, que é a manifestação do reino de Deus. Obrigado, Senhor. Abençoe todos os irmãos, todas as pessoas que estão ouvindo a sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.